E o que eu apurei que a diretoria do Corinthians negocia com mais 4 jogadores, tá? 4 atletas. Vamos lá. Na verdade, olha só, 2 atacantes, um atacante de beirada, de velocidade, tá? O outro atacante é mais centroavante, tá? Eles querem um centroavante. O outro é um lateral direito, tá? E um meia, isso mesmo, essa é a novidade, tá? A diretoria ainda pensa em fechar mais um volante, só que aí é uma coisa que vai depender de outras situações, tá? Para a gente estar falando disso. E aí seriam mais 5, né? Mas hoje, em conversa, 4 jogadores, tá? E o que mais me surpreende é esse meia. O Corinthians tem negociado com o meia. A gente tem falado muito do substituto do Gabigol, né? O plano B para Gabigol, tá? O plano B para o Gabigol, que pode até virar um plano C, né? Porque se o Corinthians não fechar com nenhum medalhão, vai trazer uma aposta, né? Do mercado, de uma aposta, né? Que seja no mínimo interessante. E o jogador de beirada, que o Corinthians consultou o Michael, consultou o Luiz Henrique e consultou também de beirada, né? O Vega, né? Então são 3 jogadores aí de beirada, os nomes que a gente sabe. E em relação ao meia, tá? É um meia armador. E a fonte não quis falar para mim o nome, mas disse assim: vocês vão gostar bastante. Eu falei: é um bom nome, é um bom nome, é um nome de impacto. Falou: vocês vão gostar bastante. Então, esses os 4 reforços que o Corinthians tá, tenta adiantar. Se você for colocar mais um volante, 5, tá? E aí fecharia em 9 reforços da gestão Augusto Melo, mas mais, né, a contratação do Hugo, né, que seria aí 10 reforços, tá? Então, um meia, um atacante de beirada, um centroavante, um lateral direito e um volante, tá? Como o Augusto lá atrás falou em 11, eu acredito que mais para frente ainda eles vão atrás de mais um atacante, com certeza vão atrás de mais um atacante, mas esses são os jogadores mais para urgência. Se a gente for tentar maquinar um time do Corinthians, né, na nossa cabeça, para início aí de Campeonato Paulista de temporada, podemos trabalhar com Cássio no gol, Fagner, né, esperamos que seja um Fagner fininho, né, houve uma conversa da diretoria corintiana com o Fagner, né, para ver se ele volta realmente focado, e na zaga, Lucas Veríssimo e Félix Torres, na lateral esquerda, Diego Palacios, tá? É uma linha de 4 bem diferente, né, daquela que começou o ano aí de 2023, e eu falei para vocês que não ganharia nada se tivesse aí Fagner, Balbuena, eu falei isso no final de 2022, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, né? Só o Balbuena que saiu, o restante do Corinthians realmente terminou o ano incrivelmente com esses jogadores. E no meio-campo, Ranielli e Maicon, né? O Mano joga no 4-2-3-1, tá? Lá na frente, o Garro, que deve jogar centralizado. Na direita, né, pode ser o Matias Rojas, né, pode ser o Mosquito, enfim, pode ser o Romero. Lá na esquerda, o Wesley e na frente, o Yuri Alberto. Por enquanto, esse o Corinthians, né, para começar a temporada 2024, um time, né, que já melhorou bastante. E também tem uma informação da Monique Vilela de que o Corinthians voltou à carga para contratar o Eric, volante do Atlético Paranaense. Inicialmente tinha oferecido 4 de euros, o Atlético Paranaense, que é ruim de negócio para negociar, o Petralha não libera os seus caras, não quis saber, o Corinthians subiu a pedida, 6 milhões de euros para contratar o Eric, volante do Atlético Paranaense. Será que agora vai? Agora a gente tem que aguardar. Augusto, que chegada, hein, irmão? Chegou chegando, o começo está muito bom porque ele não tem só teoria, ele tem já algumas promessas cumpridas, já tem já algumas situações muito claras que a gente está vendo. Ele falou e fez questão de frisar isso, tem muitos jogadores que vão chegar que não são apenas estrelas. E realmente, né, você traz um Ranielli, que é um carregador de piano, apesar de ser um bom jogador, que pode se transformar numa grande estrela, mas ele ainda não é.
é diferente, né, do nível do Gabigol, mas tem que vir uma estrela. E ele falou sobre isso. Vai vir um grande jogador. Não veio o Gabigol? Vai vir um grande jogador para ser a bandeira da gestão. E outros tantos qualificados, baseados no centro de análise, para que possam montar uma equipe competitiva para o Corinthians nesse próximo ano. E aí, vocês estão confiantes? Vocês gostaram do anúncio, do patrocinador, da coletiva do Augusto? Estão gostando dos primeiros passos? Inscreva-se no canal. Eu volto a qualquer momento com mais novidades. Não deixe de se inscrever e deixar o teu like no vídeo. Até a próxima. Tchau! Falo ainda sobre o Corinthians. Durante a entrevista desse domingo, para anúncio do seu novo patrocínio Master, o presidente do Corinthians afirmou que poderia dar o chapéu em um clube brasileiro. Quero contar sobre as possibilidades de Borré e Savarino serem alvos desse chapéu. Bora falar agora sobre o empresário de Gabigol, o Júnior Pedroso, que resolveu se manifestar depois que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, na manhã desse domingo, afirmou que havia feito uma proposta oficial e tinha um acordo meio que firmado com o Gabigol e com o seu empresário. Só para justificar, o Augusto se referiu a um acordo de 5 anos e que ele só aguardava o Flamengo e o Gabigol se acertarem. Como o Flamengo e o Gabigol não se acertaram, o Corinthians desistiu da contratação do Gabigol. O Júnior Pedroso não gostou de ter ouvido o Augusto Melo falar sobre um acordo e deixou bem claro através de uma nota o seguinte, abre aspas, não abrimos negociação com o Corinthians em momento algum. Desde sempre deixamos claro que o Gabriel tem contrato com o Flamengo e um acordo verbal de renovação. Portanto, quando o presidente menciona que estava tudo certo com o agente do Gabigol, sinto a necessidade de esclarecer, fecha aspas. É o Júnior Pedroso desmentindo o presidente do Corinthians sobre um acordo entre Gabigol e Corinthians. Essa novela pra lá de chata, ao que parece, não terá novos capítulos. Bora falar agora sobre a chance de o Corinthians dar um chapéu em concorrentes brasileiros. Durante a apresentação do seu novo patrocínio Master, 120 milhões de reais com a VaideBet, contrato de 3 temporadas ou 360 milhões de reais, mais 10 milhões de luvas. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, tratou também sobre reforços e assegurou que o Timão está perto de 3 contratações, ainda vai buscar 4 a 5, e uma dessas contratações próximas pode ser de alguém que negocia com outro clube brasileiro. Foi o suficiente para que vários boatos surgissem. Entre eles o de que Borré, atacante que já foi pretendido pelo Palmeiras e tem negociações avançadas com o Inter, fosse contratado pelo Timão. Quem contou essa história foi o blog do Macedo. Entrei em contato com o André Cury, que é o representante do Borré em território brasileiro. O André me disse o seguinte, abre aspas, acho que o Inter está muito adiantado. Eu havia oferecido o Borré lá atrás para o Corinthians e somente hoje foram me ligar perguntando sobre a possibilidade. Não há proposta, vou tentar entender amanhã o que dá para ser feito, fecha aspas. Então, essa é a realidade. O Internacional tem um acordo com a Eintracht Frankfurt para a compra do Borré, 6 milhões de euros. Ainda resta uma definição com o Werder Bremen, para onde o atleta está emprestado até a metade do ano. O Werder Bremen quer 2 milhões de euros para a quebra desse contrato de empréstimo. O Internacional reluta e mandou representante, um advogado para a Alemanha, para tentar solucionar esse problema. Se o Corinthians conseguir reverter essa história, vai ser pagando os 2 milhões de euros para o Werder Bremen e os 6 milhões de euros para a Eintracht Frankfurt. Outro nome que surgiu também na tarde desse domingo, de Savarino. O Corinthians estaria disposto a pagar o dobro do que o Botafogo está pagando para o Real Salt Lake para contratá-lo. O dobro pro Savarino, né? Ele cobriria a proposta do Botafogo junto ao Real Salt Lake e pagaria o dobro do que o Botafogo prometeu ao Savarino. Mandei mensagem para uma fonte do Corinthians e a resposta foi: nunca ouvi o nome do Savarino por aqui. Fecha aspas. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos. Tchau, tchau!